Amigos do BH ao vivo, nós estamos na PIB, a primeira igreja batista em Belo Horizonte, no Marco Zero da cidade, onde nasceu Belo Horizonte, nessa praça fantástica que é a Praça Raul Soares. Eu estou com o pastor Juan Noss, que vai falar sobre o 112º aniversário da igreja. Foi no dia 31, foi Páscoa naquele domingo. Eu acho que a ocasião da Páscoa foi mais relevante que o próprio aniversário da igreja, eu falava agora há pouco. E as comemorações, portanto, acontecerão no dia 21 de abril. Um momento muito especial para a igreja. Olha, nós estamos aqui no Marco Zero da cidade de Belo Horizonte. Nós entendemos que há uma relevância espiritual muito grande nisso. E nós hoje completamos 112 anos, o que nos faz pensar na fé daqueles que nos antecederam. Porque eles não só tiveram fé para começar, como fizeram algo pensando na próxima geração. A nossa igreja ela é um pouquinho mais jovem que a nossa cidade. E quando ela nasceu e foi construída, inclusive esse prédio com essa estrutura toda, não havia nem população em Belo Horizonte ainda, e já tinha sido construído um auditório para quase 1.000 pessoas, 4 andares de salas de aula, e tudo isso foi feito pensando no futuro. Mas naquele tempo os nossos irmãos doaram tudo o que eles tinham, porque eles tinham uma visão de fé. E hoje em dia a nossa geração ela tem fechado muito mais do que aberto, e quando nós nos propomos a fazer algo, nós fazemos algo pequeno, sem relevância. Então nós podemos aprender muito com a história da primeira igreja batista de Belo Horizonte, que é uma igreja de fé, uma igreja visionária que tem abençoado a nossa nação, enviando pessoas desde o seu nascimento. O primeiro ministro do STF foi daqui da nossa igreja. É uma igreja que ela sempre foi conselheira da política da cidade, sempre promovendo o melhor para a cidade como um todo. E nesse aniversário é tempo de relembrar tudo o que Deus fez, mas encher o nosso coração de esperança para tudo que Deus ainda vai fazer. Nós cremos nisso e por isso celebramos então o nosso aniversário. Imagine que há 112 anos, pastor, o público evangélico no Brasil era muito pequeno. Era uma época muito mais difícil de levar essa visão do protestantismo até para aquela época. É verdade, mesmo assim, aquele povo ele encontrou estratégias, aquele povo orou, jejuou, e a Bíblia diz que eles foram fiéis naquilo que o Senhor falou, porque Deus ele fala assim, olha, que a gente não deveria orar por ovelhas, nós devemos orar por trabalhadores, porque os campos já estão prontos, e o propósito de Deus não é que a gente permaneça no nível da ovelha, mas que a gente avance espiritualmente para que a gente se torne um trabalhador do reino de Deus. Aquele povo se tornou ovelha, se tornou trabalhador, e hoje o nosso papel como igreja, num cenário também desafiador de liberalismo teológico, de relativismo, onde não há verdade absoluta, é fazer com que de fato as pessoas entendam a identidade e o propósito delas e sirvam ao Senhor, porque é isso que vai trazer significado, pertencimento e fazer com que a vida seja melhor. Todos esses 112 anos são celebrados em um memorial. Nesse corredor que estamos, aparecem fotos nesse momento que a gente capturou dos primórdios da igreja. Para comemorar tudo isso, a data comemorativa foi adiada para o dia 21. E o que vai acontecer nesse dia, pastor? Olha, nós adiamos dia 21, como você falou, por causa da Páscoa. Nós entendemos que a Páscoa é mais importante que o aniversário da igreja. Mas no dia 21 nós vamos receber aqui na primeira igreja batista de BH o cantor, compositor Paulo César Baruch, que é alguém que nos inspira já há alguns anos, nos abençoa através da forma como Deus o usa. Ele estará aqui no culto das 10 horas da manhã. E eu convido todos vocês a participarem conosco, ou no presencial ou no online. Mas não deixe de participar. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. É um momento que não é apenas para o público evangélico ou o público batista, mas para todo Belo Horizontino. Sim, aqui na igreja, por exemplo, começou colégios. Então, o Colégio Batista Mineiro, que hoje está em 21 cidades diferentes, começa aqui na primeira igreja. A primeira sociedade bíblica, nós temos uma ONG. Então, a nossa igreja, ela não é um clube para cristãos. A nossa igreja, ela é um projeto para abençoar a cidade. Então, este aniversário é também para a cidade. É para que a cidade celebre o que Deus já fez através dessa igreja por tantos anos, mas também fique com expectativa daquilo que Deus vai fazer aqui nos próximos anos. Nós entramos aqui para nos recarregar, para nos encher, para sair daqui e transformar. Então, num final de culto como esse, igual a gente está gravando aqui no final de culto, talvez a melhor palavra seja: a missão está dada. Que nós possamos sair daqui, cada um na sua área, o médico, o advogado, o professor, o engenheiro, o jornalista, cada um na sua área, para cumprir o chamado e a missão de Deus para a vida dele. A missão está dada. Quero cumprimentá-lo pelo aniversário, em sua pessoa, é claro, todos os batistas de Belo Horizonte, que impacta, os ministérios nascidos em Belo Horizonte impactam o país de forma
muito efetiva, né? É verdade, hoje no mundo inteiro nós somos 51 milhões de batistas. Então é um povo que de fato você não encontra escândalo, é um povo que de fato não vive para si, é um povo que vive para o outro. Então, muito mais do que só sermos batistas, nós somos cristãos, filhos de Deus, e nós estamos aqui para poder abençoar as pessoas, a cidade. Então é um tempo de todo mundo celebrar aquilo que Deus está fazendo. Não se trata de um prédio, se trata daquilo que Deus está fazendo.